Olá, crianças! Estamos aqui para nossa aula de história e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre registros de história. Lá na página número 6 do nosso livro de história. Histórias vividas. No início deste capítulo, observamos a imagem de um avô contando uma história aos netos. As pessoas mais velhas geralmente gostam de contar histórias que viveram no passado e que ficaram guardadas na memória. Essas histórias podem fornecer muitos ensinamentos para quem as ouve. Seus avós também contam a você momentos que viveram em outros tempos? Os avós de vocês costumam contar histórias para vocês de momentos que eles viveram lá no passado, quando eram crianças? Sim ou não? Aqui embaixo a gente tem: peça a um de seus avós para contar a você uma história que viveu no passado. Registre essa história com desenhos nos quadros a seguir. Aqui embaixo a gente tem uma tabela. Na tabela diz assim: nome do avô ou da avó. Nessa linha você vai colocar o nome da pessoa que vai contar a história para você, do vovô ou da vovó. Essa pesquisa é com o vovô ou com a vovó, ok? No primeiro quadrinho, você vai colocar o começo da história que seu avô e sua avó estão te contando. A história que me contaram começa assim. O começo da história você vai desenhar no primeiro quadro. No segundo quadro, você vai desenhar o meio dessa história. Continua desta forma. Você vai desenhar o meio dessa história. No último quadrinho, você vai desenhar o final da história. E termina desse jeito. Aí você vai desenhar o final da sua história. Certo? Aqui na página número 7, a gente tem uma continuação da nossa tarefinha, certo? Não são apenas os avós que gostam de contar histórias de vida. Outras pessoas também contam aos amigos e familiares os acontecimentos que ocorreram e dos quais se lembram. Essas histórias podem ser contadas por meio de conversas, textos escritos, desenhos, fotografias, entre outras formas. Questão número 1. Forme duplas, contem um ao outro uma história que aconteceu em sua vida e da qual você gosta muito. Escute com atenção a história do seu colega de dupla. Questão número 2. Registre a sua história em forma de texto escrito. Número 3. Escolha uma forma de registrar a história pessoal de seu colega. Pode ser por meio de desenho, texto escrito, gravação de áudio ou de vídeo. Como que a gente vai fazer essa tarefa, tia, se a gente não está na sala de aula? A tia vai explicar como que a gente vai fazer essa tarefa. Na questão número 1, diz para você formar uma dupla com um colega e ele vai te contar uma história e você vai contar uma história para ele. Na questão número 2, diz assim: registre sua história em forma de texto. Aqui você vai escrever a sua história, a história que você contou para o colega, certo? Na questão número 3, é para você escolher uma forma de registrar a história pessoal que o seu colega contou para você. A história que o seu colega contou para você, você vai registrar de uma forma. Pode ser por meio de um desenho, pode ser por meio de uma gravação, de um áudio ou de um vídeo. Vocês vão decidir. Como que a gente vai fazer para esse colega contar essa história para a gente contar uma história para o nosso colega? Simples. A tia vai fazer um sorteio com todos nossos alunos da turma, e aí vocês vão fazer uma chamada de vídeo lá no WhatsApp, ligar para o coleguinha, e aí vocês vão conversar. Nessa conversa, vocês vão contar a história. Vocês vão contar uma história para a gente poder fazer essa atividadezinha. E aí, quando o seu colega contar a história, você vai ouvir com atenção e vai fazer o registro. Como vai ser o registro? Por meio de um desenho, de um texto, de um áudio ou de um vídeo. Esse registro que você vai fazer da questão número 3, você vai mandar para quem? Para a tia, saber que você fez o registro. Você vai mandar para a tia, Franciele. Da questão número 2, você vai registrar a sua história, a história que você contou para o colega. Na questão número 2, você não vai precisar gravar vídeo, você vai só escrever. E aí você vai escrever a história que você contou para o seu colega. Você pode escrever aqui mesmo nas linhas. Só a questão número 3 é que você vai mandar o vídeo para a tia. Combinado? Como que a gente vai fazer para
poder conversar com o colega, vamos fazer uma ligação pelo WhatsApp para conversar com os coleguinhas, viu? Você vai fazer a ligação exclusivamente para a pessoa que você foi sorteado ou para a pessoa que tirou você, certo? Vai ser uma ligação entre duas pessoas, não é com a turma toda. Vai ser entre você e a sua dupla. Você e a pessoa que foi sorteada para fazer a entrevista, fazer essa contação de história com você, certo? Somente entre os dois. A tia vai disponibilizar a lista do sorteio lá no grupo para você olhar para quem você vai precisar ligar. Combinado? Tchau, tchau, beijos e até mais.